Estamos em festa ou não? Aleluia! Essa festa, ela não é muito falada, porque ela não é uma festa que a gente veja nas Escrituras que Deus estabeleceu. O meu auxiliar aqui não tirou, eu estou sofrendo aqui, viu? Eu sou muito a moda antiga, então tem que ter tudo assim do jeitinho que eu estou habituada, né? Mas eu sei que vocês me amam assim mesmo como eu amo vocês. E é Hanukkah. Em hebraico, Hanukkah significa inauguração, consagração, dedicação. E essa festa também é chamada de Festa das Luzes. E nós vamos ver por quê. Quem nunca ouviu a explicação dessa festa? Por favor. Nós temos várias pessoas que ainda não ouviram por que existe essa Hanukkah. Diga Hanukkah. Vocês vão ver escrito só com H ou com CH. Isso eu já expliquei algumas vezes o porquê. Nós sabemos que isso aí é transliteração da língua hebraica, que a língua hebraica é em caracteres, não é no nosso alfabeto, né? E a transliteração, dependendo se é de judeus da Rússia, Polônia, Alemanha, que são os Askenazim, é com CH, para poder ter esse som aqui, ha. E se tiver só H, vai ser do Sefaradim, que é judeu, espanhol, português. Então, tanto faz ser uma coisa ou outra, não é Hanukkah, é Hanukkah, tá bom? E geralmente eu uso esse tipo de transliteração. Meu filho, o apóstolo Maurício, resolve pôr 2 R's, para a pessoa já ver que é aqui. E ela é conhecida, então, como Festa das Luzes, e eu gostaria, então, de nós declararmos assim, declare para quem está do seu lado, feliz festa de Hanukkah. Agora vamos declarar em hebraico. Feliz nós sabemos que é Sameach. E Hag é festa. Então vamos dizer Hag, Hanukkah, Sameach. Então é feliz festa de Hanukkah. E ela é muito importante porque ela fala de milagre, né? Quem é que não gosta de milagre? Eu acho que o maior milagre na vida de cada um de nós aqui é a nossa salvação. Nós não merecíamos ser salvos, mas Jesus quis morrer na cruz do Calvário, por você e por mim. Esse é o maior milagre que eu vejo na vida de cada um de nós, né? E no calendário bíblico, nós estamos no mês de Kislev. Essa festa ocorre no dia 25 de Kislev. E no calendário gregoriano, hoje é dia 22, né? E é dezembro. Em Israel, estamos no inverno. E nessa época, chove, faz muito frio, às vezes até neva. Então, é uma festa histórica. Não foi uma festa que Deus estabeleceu conforme nós vemos todas as festas lá nos 5 primeiros livros da Bíblia, que em grego a gente fala Pentateuco, né? Mas no hebraico é Torá. E eu queria orar para que Deus desse entendimento, tá bom? Vamos orar então, tá bom? Pai, no nome santo de Jesus, que tudo que vai ser ministrado, que o Teu Espírito Santo colocou para que as pessoas que o Senhor trouxe, cada uma que está aqui foi porque o Senhor trouxe, que elas recebam mais entendimento, mais conhecimento e sabedoria da Tua parte, e sejam ricamente abençoados com a Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito que está em nós. Amém. Alguém não quer receber? Amém, né? Olha, todo mundo fala um amém tão baixinho que eu me sinto na Igreja Batista outra vez. Que lá a gente não costumava. 26 anos eu fui batista, né? Ninguém falava amém para nada. Agora, a gente tem que prestar atenção para ver para que a gente fala amém. Tem oração que nós não devemos dizer amém, né?
gente escuta e vê se entende bem o que está falando. Eu geralmente falo assim: Senhor, tudo que vem do Senhor eu recebo, o que não é do Senhor eu já rejeito. Tá bom? Grave bem isso também. Então, nós vamos dividir em 3 partes, analisar um pouco e ministrar um pouco sobre Hanukkah. Entre o profeta Malaquias, que é o último do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e o profeta João Batista, que era primo de Jesus, houve 400 anos, que é chamado de 400 anos de silêncio. Vocês já ouviram falar nisso? 400 anos de silêncio, porque Deus não deixou nada registrado nesses 400 anos, a não ser isso que nós estamos celebrando hoje, que é Hanukkah. E vamos ver como aconteceu, né? E nós sabemos que Israel foi escravizado por vários povos, depois de Salomão. E na época que ocorreu Hanukkah, que é bem antes do nascimento de Jesus, Israel estava sob domínio grego. Vocês devem lembrar que quando Deus falou, através do profeta Daniel, deu a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Vocês lembram da estátua? Quem lembra, assim, lê bastante, grava, que o Nabucodonosor teve um sonho, tinha uma estátua, que a cabeça era de ouro, o peito era de prata, o tórax, o abdômen era de bronze e as pernas eram de ferro. Depois tem os pés, eu não vou continuar, porque esse não é o nosso assunto, mas alguém lembra disso ou não? Então, nós já estávamos, segundo essa revelação que Deus deu através do profeta Daniel, na época que os gregos estavam dominando e dominaram o Oriente Médio até entrar em Israel. E, então, quando qualquer invasor dominava outro povo, levava sempre o que tinha de melhor. E em Israel sempre ficou um remanescente, né? E como o pastor Wagner leu, eu falei, meu Deus, ele vai falar da palavra. Onde que encontramos uma referência bíblica, que tudo a gente tem que ir para as Escrituras. Lembre-se sempre disso. O profeta te dá uma palavra, vai na Escritura, vê se tem aquilo lá. A não ser que seja algo particular da sua vida, que aí você sabe. Mas se é alguma revelação bíblica, vê se está na Escritura. Não critique nem julgue o profeta, mas julgue o que é falado, né? Então, é no livro de Yohanan, João, o Evangelho de João. Como o pastor Wagner já leu em português, e acho que já estão colocando, né? Eu vou falar só a versão na Bíblia judaica, Yohanan 10. Chegou o tempo de Hanukkah, em Jerusalém era inverno, e Yeshua estava andando na área do templo, caminhando pela colunata de Shlomo. Então, Jesus estava nessa festa, nessa celebração. Se não fosse de Deus, ele não estaria, né? Então, por isso que se o nosso Jesus celebrou, nós também temos que celebrar, né? E, como sempre, muitos judeus apoiaram o invasor. O nome que era líder, ele tem 2 maneiras de pronunciar, mas eu vou ficar com essa que eu prefiro. É Antíoco Epífano. Então, é um nome meio estranho, não ponha nos seus filhos, viu? Mas esse Etíoco, eu acho muito estranho esse nome. Ele era líder e ele era maligno ao extremo. Ele procurou de todas as formas tirar dos judeus a adoração ao Deus de Israel. E
Como que ele fez isso? Proibiu que orasse, proibiu circuncisão e tirou tudo que podia do templo, que tinha de ouro, prata, tirou tudo. Arrebentou com as cortinas e ainda colocou o Deus que ele servia, Zeus, e sacrificou até porco no lugar santíssimo, que para os judeus é considerado, e para os que preferem seguir de não comer esse tipo de carne, embora hoje em dia, depois que Pedro viu o lençol que desceu, e Pedro não queria comer, porque eu falei, isso é imundo, e Deus falou, não diga que é imundo, que eu purifiquei, né? Então, ficamos nesse impasse. Eu não como porco, mas meu pai não comia também. Então, mas ninguém está pecando se comer, viu? Porque Deus purificou todas as coisas, só pergunte para Deus. Então, Zeus era o Deus que foi colocado no lugar santíssimo. E para os gregos é chamado de Zeus. Para os romanos é Júpiter. Agora, a entidade é a mesma. Muda de nome de acordo com o país, a cultura, mas a entidade que rege é a mesma. Se você quiser saber mais sobre Zeus, leia o livro do profeta Davi, Rebolho, Tronos sobre Tronos. Então, quando chegou uma certa época que eles estavam muito oprimidos lá em Israel, esse Antíoco deu ordem para Matitiarro, Macabeu, da família Macabe, para fazer algo ainda mais, que profanasse mais ainda o templo do Deus de Israel, do nosso Deus. Porque o Deus de Israel é o nosso Deus. Então, nós também, eu me sinto assim, agredida, né? E Matitiarro era de uma família sacerdotal. O que ele fez? Reuniu-se com todos os judeus que estavam contra o invasor, reuniu-se com seus filhos e falou, vamos lutar para tirar os invasores. Porque nós não vamos continuar deixando dessa forma. E começaram a lutar. E foram se unindo, outros se uniram a eles para expulsar o invasor. Levou 8 anos para eles conseguirem expulsar. Nesse meio tempo, o Matitiarro, que era o pai dos 5 filhos que ele colocou junto com ele na guerra, faleceu, mas o filho dele, Yehuda, Judá, assumiu e continuou a luta. E em 8 anos eles conseguiram então expulsar, matar. Olha, o inimigo para ser expulso ele tem que ser morto, viu? Não é que a gente é justiceiro, é que o que Deus fala, que Jesus fala, que Satanás ele colocou embaixo dos nossos pés. Então é para esmagar mesmo, e o nosso Deus destrói. Então, os judeus conseguiram expulsar, foi no ano 165 antes de Jesus nascer. Agora já estamos na segunda parte. Não vou demorar muito, viu? O tema dessa segunda parte é primazia. Primazia é aquilo que a gente coloca em primeiro lugar. Eu não sei qual é o seu primeiro pensamento quando você acorda. Para quem que você dirige? Se é para Deus, ou se é para os problemas, não sei. Eu busco todo dia, quando acordo, colocar meu pensamento em Deus. Às vezes eu não consigo. Quando eu vejo, eu estou pensando outra coisa, eu falo, não. Volta. Espírito Santo, dirige meu dia. Jesus, eu entrego minha vida totalmente nas tuas mãos.
ser Senhor absoluto da minha vida nesse dia. Então, eu faço essa oração todos os dias, porque quando você vê, você já tirou a sua vida das mãos de Jesus e você decide. E aí é que dá tudo errado. Então, em primeiro lugar, o que é que Matitiarro fez e todos os judeus? Eles entraram em Jerusalém. Jerusalém é a menina dos olhos de Deus, como diz as Escrituras. Jerusalém é a única cidade que é citada tantas e tantas vezes na Escritura com importância para Deus. É a cidade onde morriam os profetas, onde o nosso Messias morreu e para onde ele vai voltar. Então, Matitiarro já tinha morrido. O Yehuda entrou com os que estavam com ele, toda a tropa que tinha se organizado em Jerusalém. E qual o primeiro lugar que eles foram em Jerusalém? Os muros estavam derribados, as portas estavam queimadas a fogo, mas eles foram para o templo. Porque o templo era o lugar mais importante da cidade. Porque era no templo que Deus falava com o povo, não é? Então, ao chegar no templo, eles procuraram ver onde estava a menorá. E a menorá, nós sabemos que é o candelabro de 7 braços. E Deus mandou que ficasse sempre acesa. Estava tudo apagado, tudo jogado. E agora vamos colocar uma foto de ânfora que eles colocavam, que eu pedi, dei trabalho para a turma da projeção, né, para a Larissa, para o Felipe. Então, eles colocaram assim, eles foram buscar azeite, porque o nosso Deus é detalhista. Você e eu, Deus fez de maneira muito especial. Nós não somos iguais a ninguém. Nós temos que ser igual ao nosso Deus só. E Deus, na sua grande sabedoria, que nós nem conseguimos entender, ordenou que a lâmpada estivesse sempre acesa no templo. Olha a riqueza de detalhes da ânfora. Você pensa que é um negócio qualquer? Tudo de Deus é ricamente detalhado e lindo. Então, você é lindo de Deus. Quando alguém falar que não é, não creia. Pode o mundo inteiro querer falar o contrário. Eu sei que eu sou linda, porque eu sou a cara do meu Pai. Ele fez cada um aqui de maneira muito especial. Você e eu somos especiais para Deus. Então, eles viram que tinha uma ânfora só. E o óleo era um óleo muito especial também. Não era qualquer azeite que podia acender a menorá. Aí eles viram que tinha uma ânfora só. Mas eles não pensaram nisso. Poxa, e agora? Por quê? Para fazer mais azeite, levava 7 dias. Então, se você raciocina no natural, não tem tempo para você produzir mais azeite. Mas eles acenderam a si mesmos a primeira luz. Por isso que essa festa também, vocês vão entender, é chamada de Festa das Luzes, né? E a atitude que gera o milagre é você obedecer Deus. Não importa que aos olhos naturais, não, olha, a gente vai levar 7 dias para conseguir fazer mais azeite. Não, vamos acender a menorá. Aí depois foram restaurar, mandaram fazer novas pedras para o altar de sacrifícios, porque a primeira coisa é a luz.
Então, qual foi o milagre? Quando eles viram no dia seguinte, a luz continuava, puderam acender o segundo braço. No terceiro dia, outra vez, o que aconteceu? O azeite multiplicou-se. Então, isso aí é um grande milagre que ocorreu por causa da fé e por causa da atitude. Então, fala assim, a minha atitude gera o meu milagre. Se você começar a falar, não vai dar, isso aí é difícil demais, com essa atitude, seu milagre não chega. Eu gerei anos o milagre da salvação e da libertação do meu filho, do meu marido, e Deus fez a parte dele. Então, Hanukkah fala da sabedoria em obedecer, da luta, porque sem luta não tem vitória. Acho que todo mundo fala isso, né? Você vai ter vitória se não teve luta? Não, tem que ter luta. Fala da fé, é crer sem ter visto, né? E fala do milagre. O primeiro passo deles, então, foi o quê? Acender a menorá. O primeiro passo para restaurar a nossa vida é restaurar esse templo aqui. A palavra de Deus não fala que nós somos templo do Espírito Santo? Jesus não precisa entrar e fazer morada aqui? Quem é Jesus? Jesus, além de Salvador, Ele é tudo que nós precisamos, Ele é a luz do mundo. Então, nós temos que deixar a luz entrar nesse templo aqui, para que as trevas saiam. Tem um cântico que eu gosto muito, mas eu vou cantar só um pedacinho assim. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração e deixa Jesus entrar. Nós temos que deixar Jesus entrar e reinar, porque aí todas as trevas saem. Quando entra a luz, as trevas saem. Você já notou que criança tem medo de escuro? Em geral, são poucas crianças que não têm. Eu me lembro que o Maurício, pequeno ainda, nós tínhamos um hotel em Campos e era muito grande, antigo, e tinha, como a gente gostava muito de arte, tinha uma sala que nós estávamos, Cipriano fez uma exposição de arte, e o Maurício não queria entrar lá porque estava apagada a luz, né? E o pai dele dizia, vai lá, acende a luz. Ele falava, não, está escuro. Aí o pai dele ia com ele lá, poxa, está escuro. Acendia a luz, olha, não tem nada que possa acontecer para você aqui. Apagava a luz, voltava, agora vai. Ele ficava com medo de ir porque estava escuro. Então, isso aí é típico de criança, até que ele perdeu o medo, só não tem nada. Se Jesus estiver em você, você não tem medo de nada. Porque Jesus ilumina toda a sua alma. Tira cada cantinho, cada compartimento, né? E o primeiro passo que nós fizemos, então, foi acender a luz da menorá, e nós temos que deixar a luz, que é Jesus, iluminar. Então, o que é que gerou o milagre? Primeiro, a obediência. Não importando as circunstâncias, a luta e a fé. O azeite multiplicou-se e agora vai ter uma figura que chama-se Hanukkah. Você já deve ter visto, é uma menorá que tem 9 braços. E essa menorá de 9 braços, ela só é usada nessa época de Hanukkah. Geralmente, quem põe mais essa menorá assim são os judeus, né? Eu tenho uma em cima do meu piano em casa. Por que tem 9 braços? Porque um deles é para acender os outros. E como
acenderam o primeiro, e durante 7 dias o azeite multiplicou, então foram 8 dias. Por isso que tem 9 braços. E é chamado, então, de Hanukkah. Ela só é usada, então, no mês de Kislev, durante a celebração. E hoje é o primeiro dia dessa celebração. São 8 dias. E o milagre que você e eu necessitamos pode acontecer hoje. Eu creio que todo dia é dia que Deus pode trazer o milagre que nós precisamos. Eu, pelo menos, estou esperando vários milagres e pedindo. E eu creio que todo dia é dia que nosso Deus pode efetuar o milagre. Mas especialmente hoje, por que eu estou falando isso? Porque é uma festa que celebra o milagre. Celebra o milagre da multiplicação do azeite, da vitória que nossos irmãos tiveram naquela época, não é? E a terceira parte dessa palavra fala onde entra a sabedoria nessa ministração de hoje, nesse milagre, falando em Hanukkah. A sabedoria entra na unidade, eles se uniram. Por isso que o Salmo 133 fala, quão bom, suave que os irmãos vivem em unidade, apesar das nossas diferenças, porque cada um aqui é único, nós temos que nos manter unidos, um dando suporte ao outro, porque aí Deus opera de maneira grandiosa através da vida dos seus filhos unidos, que Deus quer que os filhos estejam unidos. Eu não sei quantos pais aqui têm vários filhos, né? Eu, como tenho um só, eu não entendo bem. Mas eu sempre ouço falar que o desejo dos pais é que os filhos vivam unidos e não briguem. Não é? Os pais querem unidade, agora quanto mais nosso Pai Celestial. Então, a primeira coisa, a sabedoria é nós nos unirmos. Um dá suporte ao outro. No que você achar que eu posso ajudar, em oração, numa palavra, eu estou à disposição. É isso que nós temos que fazer uns com os outros. E a segunda coisa, mesmo contra as circunstâncias, pode, aos olhos naturais, não vai valer a pena fazer aquilo que não vai dar certo. Se a Bíblia manda, você faz. Em Provérbios, Mishlei 111:10 fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Quer dizer, quando você obedece à palavra de Deus, você está adquirindo conhecimento e você é sábio. E adquire temor. Então, os macabeus seguiram a palavra que fala em Êxodo 27:20. Pois tu ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas. Qual é a palavra que está escrita aí? Vamos falar mais forte? Então lembre-se, a luz que é Jesus tem que brilhar continuamente em nós. Não é hoje brilha, amanhã vamos ver. Não, todo dia Jesus tem que reinar. A luz tem que brilhar em você e em mim, não é? E para que ocorra o sobrenatural, que é o milagre, né? Nós precisamos crer, obedecer e agir. Você pode repetir comigo? Eu preciso crer, obedecer e agir. O milagre, Deus faz. Então, nós precisamos crer, obedecer e agir. E Deus faz o milagre. Existem algumas brincadeiras que se faz nessa época, que é um peão que chama dreidel. Eu até pedi que colocasse a foto do peão. Ele tem 4 faces, com 4 letras em hebraico. É Nun, Gimel, Re e Shin.
E geralmente fala-se, Nes Gadol Hayah Sham. Houve um grande milagre lá, quer dizer, na época dos Macabeus, né? Mas você e eu, que temos o Messias de Israel em nós, temos que falar diferente. É Nes Gadol Hayah Po. Houve aqui um grande milagre. Vamos falar em hebraico e em português, que deve estar escrito aí? Acho que agora, olha lá, está escrito, Nes Gadol Hayah Po. Houve aqui um grande milagre. Que nós, de criatura, passamos a ser filhos de Deus. Isso aí é um grande milagre. E todos os dias, nós precisamos nos entregar ao Senhor e não deixar essa luz apagar. Então, essa festa fala de um grande milagre, da multiplicação do azeite. Eu não sei qual é o milagre que você precisa hoje, mas eu tenho certeza que todos nós precisamos, né? Você crê que Deus é poderoso para efetuar o milagre que você necessita? Amém? Então vamos ficar em pé e orar? Eu gostaria que por um tempo você pensasse o que é que você precisa. Eu tenho orado muito pelo milagre da salvação do meu irmão mais velho, né? Porque a salvação é o maior milagre, e vários outros milagres que eu quero também. Eu não sei o seu, mas estenda as mãos e declare: Pai, ouvi a tua palavra, eu creio no milagre que o Senhor faz através da minha obediência. Eu coloco diante de ti os milagres que eu preciso. Agora você fala bem baixinho, só você e Deus. Ou em pensamento, o que é que você precisa? Fala: Pai. Declare agora: Pai, eu vou ver, assim como meus irmãos viram a multiplicação do azeite, eu vou ver esses milagres que eu preciso realizados. No nome santo de Jesus, eu já te agradeço e te ofereço, primeiro meu coração, depois uma salva de palmas do melhor que eu posso.